Imagine um mundo onde os luxos vão além de qualquer coisa que você tenha sonhado. Um lugar onde o poder, a riqueza e a influência não só dominam a terra, mas também a alma daqueles que os possuem. Neste vídeo, exploraremos desde a sombria influência da riqueza, até a ascensão e queda de impérios que foram corrompidos pela ganância. Acompanhe-nos nesta viagem fascinante que o levará desde as suntuosas cortes da antiguidade até as visões apocalípticas que predizem o destino da humanidade. Número 1. O poder da riqueza. No início da nossa jornada, é essencial entender como a riqueza moldou o destino de civilizações inteiras. Desde o alvorecer da humanidade, a acumulação de bens tem sido uma constante. No entanto, quando a riqueza se torna o eixo central de uma sociedade, surgem perigos que transcendem o âmbito material. Tomemos como exemplo a Babilônia, uma civilização que, em seu apogeu, se ergueu como símbolo de poder e opulência. Situada nas férteis margens do rio Eufrates, Babilônia se transformou em um emblema de desafio contra a vontade divina. Nas Sagradas Escrituras, Babilônia é mencionada quase com tanta frequência quanto Jerusalém, refletindo sua importância e notoriedade. Esta cidade não apenas dominava politicamente, mas também exercia uma poderosa influência cultural e religiosa. Mas, o que acontece quando uma sociedade se afasta dos valores divinos? Em Babilônia, a idolatria e a imoralidade tornaram-se práticas comuns, simbolizadas nas escrituras como fornicação. Esse comportamento não apenas corrompeu os governantes, mas também desviou as massas, levando-as a um estado de decadência espiritual. Na Bíblia, a grande prostituta de Babilônia é descrita como uma figura sedutora que arrasta reis e cidadãos para a destruição. Este é um claro lembrete de como o poder sem controle pode degenerar em tirania. A experiência de João no Apocalipse revela as profundas consequências desse desvio espiritual. Suas visões mostram a queda de Babilônia, uma cidade que uma vez governou com mão de ferro, mas que finalmente sucumbiu à corrupção. Os líderes de Babilônia, em seu afã de poder, ignoraram os avisos divinos, o que levou à inevitável queda de seu império. O Apocalipse nos adverte sobre uma fé sombria, conhecida como a religião da Babilônia, que surgirá nos últimos tempos. Esta religião, envolta em mistério e terror, se alimenta do poder e da influência, desviando a humanidade da verdade divina. Mas, será que essa fé poderia estar se espalhando sem que ninguém perceba? As visões de João sugerem que sim, e é aqui que reside o verdadeiro perigo. Ao longo da história, vimos como civilizações como Roma seguiram os passos da Babilônia. Roma, em sua época, foi vista como uma entidade poderosa que governava sobre reis e impérios. No entanto, assim como Babilônia, Roma também caiu na armadilha da corrupção e do desvio espiritual. Esta é uma lição clara de como a riqueza e o poder podem levar à decadência moral se não forem manejados com cuidado. Portanto, o poder da riqueza não afeta apenas aqueles que a possuem, mas também molda o destino de civilizações inteiras. À medida que avançamos em nossa exploração, veremos como outros impérios sucumbiram aos mesmos perigos que destruíram Babilônia e Roma. Mas antes de avançar, é crucial entender o papel que a religião desempenha neste complexo emaranhado de poder, riqueza e corrupção. Número 2. A religião como ferramenta de controle. Agora que compreendemos o impacto da riqueza nas civilizações, é hora de explorar como a religião tem sido utilizada como uma ferramenta para manter o controle sobre as massas. Ao longo da história, a religião tem sido tanto um refúgio espiritual quanto uma arma poderosa nas mãos daqueles que buscam dominar. A Bíblia nos adverte sobre o surgimento de uma nova e poderosa fé nos últimos tempos, uma religião que não apenas controlará os crentes, mas também seduzirá líderes mundiais. Essa fé, conhecida como a religião da Babilônia, é descrita no Apocalipse como uma força sombria que se alimenta da idolatria e da corrupção. A ascensão dessa fé não é casual.
As visões de João no Apocalipse revelam uma cadeia de eventos cuidadosamente orquestrados, onde Deus envia mensagens através de seus mensageiros divinos para advertir a humanidade do perigo iminente. João, escolhido para transmitir essas revelações, descreve como essa nova religião atrairá as massas com promessas de poder e riqueza, mas, na realidade, levará à destruição espiritual. O relato de João é fascinante não apenas por seu conteúdo, mas também pela maneira como descreve a transmissão da mensagem divina. De Deus, passando por Jesus, um anjo e finalmente chegando a João, essa mensagem é um aviso direto a todas as igrejas sobre os perigos dessa nova fé. No entanto, a questão mais perturbadora é se estamos pavimentando o caminho para essa profecia sem perceber. A história da Babilônia, que uma vez foi o berço da civilização e agora se ergue como um símbolo de corrupção, nos ensina que a religião, quando se desvia de seu propósito original, pode ser tão perigosa quanto a riqueza. Nas visões de João, Babilônia não apenas corrompe os líderes mundiais, mas também desvia as massas, aprisionando-as em uma rede de mentiras e falsas promessas. É nesse contexto que devemos nos perguntar: poderia estar acontecendo mesmo em nossa sociedade atual? A proliferação de novas religiões e movimentos espirituais que prometem paz e unidade mundial pode ser um sinal de que estamos repetindo os erros do passado. Essas religiões, embora aparentemente inofensivas, podem levar à perda de valores tradicionais e a uma confusão espiritual que coloca em perigo a alma daqueles que as seguem. A religião, quando usada como ferramenta de controle, pode ser tão destrutiva quanto a riqueza. As visões de João no Apocalipse nos alertam sobre os perigos de uma fé corrupta e nos instam a permanecer fiéis aos valores divinos. À medida que continuamos nossa exploração, veremos como a combinação de riqueza e religião levou à queda de impérios e ao surgimento de novas ameaças que poderiam colocar em perigo o futuro da humanidade. 3. A corrupção política e econômica. À medida que nos aprofundamos nas profundezas da corrupção, é impossível ignorar o papel crucial que as estruturas políticas e econômicas desempenham na perpetuação desses males. Desde tempos imemoriais, os líderes têm usado sua posição para acumular poder e riqueza, frequentemente às custas da moralidade e da justiça. Este fenômeno não é uma simples irregularidade, mas um padrão histórico que se repete ao longo das épocas. No Apocalipse, a figura da mulher vestida de púrpura e escarlate representa a profunda corrupção política e econômica que afeta as sociedades. Esta mulher, adornada com ouro e pedras preciosas, simboliza a riqueza e o poder que, apesar de sua aparência deslumbrante, estão acompanhados de uma profunda decadência moral. Embora sua aparência possa parecer gloriosa, seu coração está cheio de idolatria e traição, refletindo assim a falsidade e a corrupção que subjazem em sua opulência. A visão de João sobre esta figura é um aviso claro de como a corrupção pode se infiltrar em todas as esferas da sociedade, desde os palácios dos reis até as casas dos cidadãos comuns. Os líderes corruptos, em seu desejo de poder, tornam-se cúmplices desta mulher, permitindo que sua influência maligna se espalhe por todo o mundo. Esta cumplicidade revela como os mecanismos de corrupção operam em múltiplos níveis, afetando tanto os poderosos quanto os cidadãos comuns. Mas, como essa corrupção se manifesta atualmente? A história nos mostra que grandes civilizações, desde Babilônia até Roma, caíram na armadilha da corrupção, usando seu poder para oprimir os fracos e enriquecer a poucos. Hoje em dia, podemos observar reflexos dessa mesma corrupção nas crises políticas e econômicas que abalam o mundo. As estruturas atuais, muitas vezes dominadas por interesses pessoais e corporativos, perpetuam a desigualdade e a injustiça, mostrando uma continuidade preocupante com os padrões históricos descritos no Apocalipse. O Apocalipse nos oferece uma visão inquietante de como essa corrupção pode levar à destruição total. Os líderes presos em uma rede de mentiras e traições, eventualmente se voltam uns contra os outros, despojando a grande prostituta de seu poder e influência. Esta traição,
longe de ser uma mera consequência da ganância, faz parte de um plano divino para punir aqueles que se desviaram da verdade e da justiça. Essa dinâmica sugere que, mesmo no auge da corrupção, existe uma justiça que finalmente prevalecerá. Nesse contexto, é crucial refletir sobre como as estruturas políticas e econômicas atuais podem estar seguindo um caminho semelhante. A obsessão pelo poder e pela riqueza, combinada com a falta de moralidade e justiça, poderia levar a uma catástrofe global. As visões de João atuam como um lembrete contundente de que a corrupção, quando deixada sem controle, tem o potencial de destruir não apenas indivíduos, mas civilizações inteiras. Assim, as lições do passado nos convidam a examinar e reformar as estruturas que perpetuam o mal no presente. A corrupção não é um mal isolado, mas uma rede intrincada que conecta a riqueza, a religião e a política. À medida que avançamos em nossa exploração, veremos como essas forças se combinam para criar um coquetel perigoso, que ameaça desestabilizar o mundo como o conhecemos, sublinhando a necessidade urgente de vigilância e reforma para evitar uma crise ainda maior. Número 4. O surgimento da nova religião global. Neste ponto, nos encontramos em uma encruzilhada crítica. Exploramos o poder da riqueza, o controle religioso e a corrupção política e econômica, e agora devemos enfrentar a possibilidade de um novo fenômeno, o surgimento de uma religião global. Esta nova fé, profetizada no Apocalipse, tem o potencial de unir a humanidade sob um único sistema de crenças, mas a um custo aterrorizante. O pluralismo religioso, uma tendência moderna que sugere que todas as religiões contêm algo de verdade, pode parecer uma solução inclusiva e compreensiva em um mundo dividido. No entanto, essa visão mina as afirmações únicas da fé. Fé cristã dilui as verdades absolutas que se encontram nas Escrituras Sagradas. O próprio Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim", deixando claro que nem todos os caminhos conduzem ao mesmo destino. O perigo desta nova religião reside em sua capacidade de seduzir as massas com promessas de paz e unidade. Mas, assim como a grande prostituta da Babilônia, essa fé global é apenas uma fachada que oculta uma corrupção profunda. Os ensinamentos desta nova religião poderiam desviar os crentes da verdade do Evangelho, levando-os por um caminho de perdição espiritual. As visões de João no Apocalipse são claras. Esta nova religião não apenas competirá com a fé cristã, mas também tentará suplantá-la. O Apocalipse descreve um tempo em que as massas adorarão a besta, uma figura poderosa e maligna que simboliza a rebelião contra Deus. Este culto à besta é um reflexo do poder sedutor da nova religião global, que promove uma espiritualidade superficial em vez de uma devoção sincera. Mas este não é o único perigo. O pluralismo religioso também ameaça desmoronar as próprias bases do cristianismo, encorajar a idolatria e abrir a porta para falsos ensinamentos que se desviam da verdade bíblica. Em um mundo onde as crenças se misturam e se diluem, os valores cristãos correm o risco de desaparecer, deixando a humanidade sem uma orientação moral sólida. No entanto, nem tudo está perdido. Permanecer firmes na fé e resistir às tentações desta nova religião. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, expressou sua preocupação com aqueles que rapidamente abandonavam sua fé por um evangelho distorcido. Suas palavras nos lembram da importância da pureza doutrinária e da necessidade de nos apegarmos aos ensinamentos de Cristo. À medida que encerramos este segmento, é crucial refletir sobre o papel que desempenhamos como crentes em um mundo que parece estar sucumbindo à atração da religião global. Devemos estar conscientes das influências sutis que nos cercam e nos manter firmes em nossa devoção à verdade. À medida que avançamos, veremos como esta nova religião não apenas ameaça a fé, mas também desempenha um papel crucial nos eventos que culminam no fim dos tempos. Número 5. O impacto global da idolatria. Em nossa exploração, vimos como a riqueza, a religião e a corrupção se entrelaçam para criar uma rede de engano e destruição.
No entanto, um dos elementos mais perigosos desta equação é a idolatria, uma prática que existe desde tempos imemoriais e que continua afetando a humanidade de maneiras profundas e insidiosas. De fato, a idolatria não afeta apenas indivíduos, mas tem um impacto global que ressoa ao longo da história e na atualidade. A idolatria, em sua essência, é a adoração de qualquer coisa que não seja o verdadeiro Deus. Este fenômeno pode se manifestar de muitas formas, desde a veneração de divindades pagãs antigas até a adoração de riquezas, poder, ou até mesmo a autoidolatria. O foco está em desviar a devoção de seu objeto legítimo, que é o verdadeiro Deus, para algo que não tem valor eterno. Ao longo da história, vimos como as civilizações caíram na armadilha de adorar ídolos, e as consequências foram devastadoras. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre os perigos da idolatria, e o Apocalipse nos oferece uma visão assustadora de seu impacto global. Neste livro profético, a idolatria é representada de diversas maneiras, desde a adoração da besta até a corrupção simbolizada por Babilônia. Essa forma de adoração não só desvia as pessoas da verdadeira fé, mas também as prende em um ciclo de decadência moral e espiritual. O dano é profundo e prolongado, afetando tanto a integridade pessoal quanto a coesão social. Os líderes corruptos, em seu desejo de poder, fomentam essa idolatria ao usar sua influência para manipular as massas e manter o controle. A idolatria se torna assim uma ferramenta de dominação e controle social que perpetua sistemas injustos e desumaniza as pessoas ao afastá-las dos valores e princípios fundamentais. Esses líderes exploram a vulnerabilidade espiritual da humanidade para consolidar seu poder e evitar questionamentos às suas ações. No entanto, o impacto da idolatria vai além da corrupção individual. Em nível global, a idolatria tem o poder de desestabilizar nações inteiras, criando conflitos, guerras e divisões que destroem o próprio tecido da sociedade. A história nos mostra que as civilizações que caíram na armadilha da idolatria, desde Babilônia até Roma, sofreram consequências devastadoras, incluindo a fragmentação interna e a perda de valores coesivos que uma vez uniram seus cidadãos. Número 6. O papel dos falsos profetas. Ao longo da nossa exploração, vimos como a riqueza, a religião, a corrupção e a idolatria moldaram o destino de civilizações inteiras. No entanto, há outro elemento crucial nesta equação: os falsos profetas. Esses indivíduos que se apresentam como líderes espirituais têm o poder de desviar as massas da verdade e conduzi-las à destruição. Além disso, não apenas pregam doutrinas enganosas, mas também exploram a fé das pessoas para obter poder e riqueza pessoal. No Apocalipse, os falsos profetas são figuras-chave na propagação da idolatria e da corrupção. Esses indivíduos, movidos pela ambição e pelo desejo de poder, utilizam sua influência para manipular as pessoas e promover ensinamentos que vão contra a vontade de Deus. De fato, o Apocalipse nos adverte que nos últimos tempos, esses falsos profetas desempenharão um papel crucial no surgimento da religião global e no controle das massas. É importante lembrar que os falsos profetas não são um fenômeno novo. Ao longo da história, vimos como indivíduos com carisma e habilidade para manipular desviaram as pessoas da verdade e as conduziram por caminhos de destruição. Desde as antigas religiões pagãs até os cultos modernos, os falsos profetas têm utilizado seu poder para controlar e dominar aqueles que buscam respostas espirituais. O apóstolo Paulo, em suas cartas, adverte repetidamente sobre os perigos dos falsos profetas. Em sua carta aos Gálatas, Paulo expressa sua preocupação com a rapidez com que alguns abandonavam a fé por um evangelho distorcido. Suas palavras são um lembrete claro de que devemos ser cautelosos e discernir entre a verdade e os ensinamentos falsos. No entanto, a pergunta persiste: como podemos nos proteger de falsos profetas em um mundo onde a informação é abundante e a verdade é frequentemente misturada com mentiras? As Escrituras nos oferecem uma orientação clara. Devemos permanecer firmes em nossa fé, estudar diligentemente a palavra de Deus e buscar a orientação do Espírito Santo.
O discernimento é crucial para poder identificar os falsos profetas e resistir seus ensinamentos enganosos. Portanto, é essencial que nos mantenhamos alertas, conscientes das ameaças espirituais que esses falsos líderes representam. Em conclusão, os falsos profetas são uma ameaça real e presente que pode afetar nossas vidas e nossa fé. Devemos estar alertas e preparados para enfrentar seus ensinamentos com a verdade das Escrituras. À medida que avançamos em nossa exploração, veremos como os falsos profetas desempenham um papel crucial nos eventos que culminam no fim dos tempos e como podemos nos proteger de sua influência destrutiva. Número 7. Os avisos das Escrituras. À medida que nos aprofundamos no coração do Apocalipse, é impossível ignorar os numerosos avisos que as Escrituras nos oferecem sobre os perigos que ameaçam a humanidade. Desde os profetas do Antigo Testamento até os apóstolos do Novo Testamento, a Bíblia está repleta de advertências sobre os falsos profetas. A idolatria, a corrupção e a decadência espiritual. Além disso, essas advertências não são meros avisos históricos ou literários, são mensagens vivas que ressoam com urgência no mundo moderno, onde as mesmas ameaças espirituais continuam a se manifestar de novas maneiras. O profeta Jeremias, por exemplo, adverte sobre os falsos profetas que usam sua criatividade em vez da inspiração divina para guiar as pessoas, levando-as ao vazio. Essa crítica continua sendo relevante hoje em dia, em um mundo saturado de vozes que, sob a aparência de sabedoria, distorcem a verdade para seu próprio benefício. O apóstolo Paulo, em suas cartas, também fala de falsos mestres que introduzem astutamente ideias prejudiciais, chegando até a negar a Cristo, o que pode arruinar os crentes. Essas advertências destacam a necessidade de estar sempre vigilantes e discernir cuidadosamente entre o que é verdadeiro e o que é falso. Essas advertências não são apenas histórias antigas ou teorias obsoletas, mas chamados urgentes para reconhecer e combater os enganos espirituais que enfrentamos hoje em dia. O apóstolo Paulo, em suas cartas, nos exorta a nos apegarmos aos ensinamentos verdadeiros, enfatizando a integridade e a conduta correta. Ele adverte contra aqueles que veem a fé como uma forma de obter poder ou riqueza e insta os crentes a evitarem tais indivíduos. É evidente que os avisos das Escrituras são projetados para nos proteger e guiar em um mundo que, embora em mudança, enfrenta perigos espirituais constantes. Número 8. O papel do discernimento espiritual. Em nossa jornada pelas advertências das Escrituras e a influência dos falsos profetas, encontramos um conceito essencial para todo crente, o discernimento espiritual. Este dom, descrito nas Escrituras como a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, é crucial para nos mantermos firmes na fé e evitar cair nas armadilhas da idolatria e da corrupção. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, ora para que o amor dos crentes abunde em conhecimento e discernimento. Este discernimento não é apenas uma habilidade para identificar falsos profetas, mas uma ferramenta essencial para navegar pelos desafios espirituais da vida diária. Em um mundo onde as linhas entre a verdade e a mentira muitas vezes se confundem, o discernimento espiritual nos permite ver com clareza e tomar decisões baseadas na vontade de Deus. O discernimento espiritual também nos protege de cair na armadilha do pluralismo religioso. Uma tendência moderna que sugere que todas as religiões contêm algo de verdade. Embora essa ideia pareça inclusiva e compreensiva, na realidade, ela mina as afirmações únicas da fé cristã e dilui as verdades absolutas que se encontram na Bíblia. O próprio Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas o discernimento espiritual não é algo que possamos desenvolver por nós mesmos. Requer uma relação constante com Deus através da oração e do estudo das Escrituras. Tiago, em sua carta, nos lembra que se alguém carece de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que dá a todos abundantemente sem reproche. Este é um lembrete de que devemos buscar a Deus em todo momento, pedindo que Ele nos guie e nos dê o discernimento necessário para enfrentar os desafios da vida. Nesse sentido, o discernimento espiritual é mais do que uma simples habilidade, é uma forma de vida.
Ele nos chama a viver de acordo com a vontade de Deus, a evitar as tentações do mundo e a nos manter fiéis à verdade das Escrituras. À medida que encerramos esta sessão, é essencial lembrar que o discernimento espiritual não é apenas para os momentos de crise, mas para cada dia de nossa vida. O discernimento nos permite ver além das aparências, identificar os perigos ocultos e tomar decisões que honram a Deus. É um dom que todos os crentes devem cultivar, especialmente em um mundo onde as influências malignas estão cada vez mais presentes. À medida que avançamos em nossa exploração, veremos como o discernimento espiritual nos protege das ameaças que enfrentaremos nos últimos tempos e como podemos desenvolvê-lo em nossa vida diária. Número 9. A preparação para o fim dos tempos. Ao longo desta jornada, examinamos como a riqueza, a religião, a corrupção, a idolatria e os falsos profetas moldaram o destino da humanidade. Agora, chegamos ao clímax de nossa exploração, a preparação para o fim dos tempos. As Escrituras oferecem uma visão detalhada dos eventos que precederão o retorno de Jesus Cristo e nos fornecem diretrizes sobre como devemos nos preparar para enfrentar esses desafios sem precedentes. O Apocalipse descreve uma série de eventos significativos, que marcarão o fim dos tempos. Desde o aparecimento da besta e da grande prostituta da Babilônia, até o surgimento de uma religião global unificada. Esses eventos não apenas desafiarão nossa fé, mas também testarão nossa capacidade de resistir às tentações e nos manter firmes na verdade de Deus. O desafio será imenso, mas a preparação adequada pode fortalecer nossa resistência. No entanto, a preparação para o fim dos tempos não se limita à antecipação passiva do que está por vir. É, na verdade, um chamado urgente à ação. As Escrituras nos instam a viver em santidade, resistir à corrupção e manter uma vigilância constante em nossa fé. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos exorta a nos revestir de toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Essa armadura espiritual não é apenas um símbolo, mas uma ferramenta vital para nossa força e perseverança. A armadura espiritual que Paulo descreve inclui a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Esses elementos são essenciais para nossa proteção em tempos de tribulação e para manter nossa fé intacta em meio à adversidade. No entanto, não é suficiente apenas conhecer esses conceitos. Devemos aplicá-los ativamente em nossa vida diária, enfrentando desafios com firmeza e determinação. Número 10. O chamado à ação. Finalmente, chegamos ao final de nossa exploração, um chamado à ação que ressoa nas páginas do Apocalipse e em todo o Novo Testamento. Ao longo de nossa jornada, vimos como a riqueza, a religião, a corrupção, a idolatria e os falsos profetas influenciaram a história da humanidade e como essas forças se intensificarão nos últimos tempos. Em meio a esse caos e confusão, a pergunta crucial é: o que podemos fazer como crentes para fazer a diferença? As Escrituras nos chamam a ser luz em meio à escuridão, a ser sal em um mundo que perdeu seu sabor. Este chamado à ação não está reservado apenas para aqueles com posições de liderança espiritual. É uma responsabilidade compartilhada por todos os crentes que desejam viver de acordo com a vontade de Deus e refletir sua luz em um mundo em crise. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente para que possamos comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este chamado à ação é um convite para viver de uma maneira que desafia as normas corruptas e mundanas, adotando os valores do reino de Deus. Trata-se de uma transformação interior que se manifesta em nossas ações, decisões e relacionamentos, refletindo assim um contraste claro com o ambiente que nos cerca. Enfrentemos juntos os desafios dos últimos tempos, mantendo nossa fé firme e nossa ação constante.